Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira videoaula da disciplina de Práticas Curriculares 2. O intuito hoje é falar um pouco com vocês sobre pesquisa em educação física, o que é pesquisa em educação física. E aí eu já compartilho aqui com vocês os nossos slides da aula de hoje. E aí, falando especificamente sobre esse assunto, lembrando que na nossa biblioteca virtual tem um material tratando sobre algumas questões que eu vou tratar hoje aqui. Então, o objetivo hoje dessa aula é discutir sobre pesquisa em educação física. E aí a gente traz algumas questões. Afinal de contas, o que é pesquisar, né? O que é pesquisa? Para que serve a pesquisa? Qual o intuito de fazer uma investigação? O que se pesquisa em educação física? Quais os tipos de pesquisas possíveis de serem realizadas dentro do campo da educação física? Existem instrumentos para a coleta de dados dentro de uma pesquisa científica? Quais instrumentos são esses? Como é que a gente organiza uma pesquisa científica no campo da educação física? E aí, antes de nós iniciarmos falando sobre os tipos de pesquisa possíveis dentro do campo da educação física, é importante vocês saberem que existem normas para a estruturação de trabalhos acadêmicos, que são as NBRs amparadas pela ABNT. Aí a gente traz para vocês duas NBRs, né, que são as normas brasileiras. A 6023 de 2018, que é a norma responsável pela organização de trabalho acadêmico, e a NBR 10520, de 2023, que foi lançada esse ano, que é a NBR que fala especificamente sobre citação, normas de referência, algumas coisas que a gente vai discutir hoje na aula. Pois bem, então, em relação aos tipos de pesquisa, a gente vai ter três possibilidades. Então, quanto ao objetivo, a gente vai ter pesquisa do tipo exploratória, que é aquela onde o pesquisador precisa entrar em contato com seu objeto. Uma pesquisa puramente descritiva, que é aquela em que eu vou descrever os dados coletados em algum lugar, e a explicativa, que geralmente se dá por meio de algum experimento em laboratório. Paralelo aos tipos de pesquisa quanto ao objetivo, nós vamos ter as fontes de dados, ou seja, onde a gente vai buscar essas informações. Então, a gente vai ter locais para buscar informação no campo, que o campo pode ser uma escola, pode ser uma universidade, pode ser qualquer ambiente. O laboratório, que é onde faz pesquisa experimental, e a pesquisa bibliográfica ou local, né, de buscar informação para se realizar esse tipo de pesquisa chamada de pesquisa bibliográfica. Então, quanto ao objetivo, nós vamos ter pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Quanto às fontes de informação, onde se busca a informação, os dados, a gente vai ter o campo laboratório e a literatura. E quanto aos procedimentos de recolha de dados, nós vamos ter mais alguns tipos de pesquisa. A pesquisa experimental, que ela é feita essencialmente dentro de laboratório. Pesquisa de levantamento, que é uma pesquisa com característica descritiva e exploratória. O estudo de caso, que é um tipo de pesquisa mais detalhada, mais descritiva, onde você vai falar de um objeto específico de maneira bem detalhada. Nós vamos ter um outro tipo de pesquisa chamado de investigação-ação. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador ele pode ser parte da sua própria amostra, participante da sua própria amostra, também chamado de pesquisa-ação ou investigação-ação, né? Tem os mesmos nomes, são sinônimos. Aí a gente vai ter num campo mais secundário as pesquisas bibliográficas e as pesquisas documentais. Dentro do campo quantitativo, né, os estudos de natureza quantitativa, a gente vai ter duas grandes classificações, os estudos primários e os estudos secundários. Dentro do grupo de estudos primários, a gente vai ter vários tipos de estudos no campo quant, organizados em dois grandes blocos. Um grupo chamado de estudos descritivos e um grupo chamado de estudos analíticos. Dentro do grupo dos estudos descritivos, nós vamos ter séries de casos, estudos correlacionais e os estudos observacionais. Dentro dos estudos com característica mais analítica, a gente vai ter os estudos mais experimentais e também observacionais. Ele é tanto descritivo quanto analítico.
No grupo dos experimentais, a gente vai ter os ensaios clínicos, os randomizados e os não randomizados. Os estudos clínicos randomizados é como se fosse o padrão ouro na pesquisa científica, é como se fosse a pesquisa que tem maior critério na seleção da amostra, é mais criteriosa. Dentro ainda do grupo dos estudos observacionais, nós vamos ter 3 grandes pesquisas, é o tipo de estudo, né? Pesquisa de caso-controle, pesquisa transversal, que está relacionada com o tempo, e pesquisa de coorte, que são aquelas pesquisas que se faz a longo, com uma população grande, por um período extenso. Voltando um pouco no que eu havia falado, dentro dos estudos quantitativos, a gente tem os estudos primários, que foram esses que eu falei. Dentro do grupo dos estudos secundários, a gente vai ter as famosas revisões. Aí, no caso das revisões, a gente vai ter as revisões da literatura, revisão integrativa, revisão de escopo, revisão narrativa e o padrão ouro, que é a revisão sistemática com meta-análise. Passando isso, a gente passa a uma explicação mais específica falando sobre uma das tarefas que eu solicitei aí de vocês, que é citação. O que é, afinal, uma citação? Citação são informações retiradas de outras fontes com o objetivo de fundamentar e enriquecer o texto científico. Então, a gente vai ter, dentro das citações, 3 tipos. A citação direta, que ela pode ser curta e longa, e a citação indireta. Dentro do grupo da citação direta longa, qual é a sua característica? Ela vai ser uma citação acima de 3 linhas. Aqui no exemplo vocês podem perceber, né, bem de baixo aqui, ó, conforme Oliveira, 1997, página 159, grifo nosso, o problema da amostragem, aí segue aqui o texto. Tem mais de 3 linhas, então é uma citação direta longa. Por que eu sei que é citação direta? Porque tem a presença da página e esse recuo aqui na régua. Se não der 3 linhas, a gente vai para a citação direta curta, que é o exemplo de cima. Segundo Oliveira, 1997, página 163, tanto os métodos quanto as técnicas devem adequar-se ao problema a ser estudado. Então, nesse caso, a gente tem uma citação direta curta. Qual é a diferença da curta para a longa? Na citação curta, direta, a gente tem as aspas e a presença das páginas. E o texto continua com fonte 12, tamanho do texto normal. Na citação direta longa, nós vamos ter a fonte menor, o texto recuado e o espaçamento entre linhas é simples. Se vocês observarem, a gente tem aqui uma palavra negritada, né? Isso é uma técnica que pode ser feita durante a citação direta. Esse grifo nosso foi o autor que fez, né? E aí a gente tem vários conectivos para apresentar uma citação direta. Algumas sugestões que a gente deixa aqui para vocês. Na opinião de acordo com como afirma autor X, para autor tal, na visão do ponto de vista de, segundo é o que as pessoas mais têm usado, né, na escrita acadêmica, segundo o autor X. Então, eu estou trazendo aqui para vocês outras possibilidades de conectivos, de conectores, né, para a gente citar um autor. E aí, dentro da citação indireta, o que caracteriza a citação indireta? Eu vou em um livro, eu vou em um artigo, tiro um trecho daquele artigo e modifico com as minhas próprias palavras. Quando eu faço isso, o texto foi modificado por mim, e aí eu tiro as páginas. Nesse caso, a citação passa a ser indireta, que é o exemplo aqui que eu trago para vocês. Vou até ler aqui para Marconi Lakatos, 1990. Se vocês observarem aqui, não tem a página. Isso já caracteriza uma citação indireta, né? E aí não tem recuo, não tem aspas, não tem nada disso. Por quê? Porque provavelmente o autor aqui ele mudou uma ou outra palavra e aí colocou no texto com as suas próprias palavras. Isso é citação indireta. E aí existe também algumas possibilidades de citar um autor que foi citado dentro de um outro livro, né? Dentro de um outro documento. Isso se chama citação de citação. Quando acontece isso, na citação direta ou na citação indireta, eu uso a sigla APUD. Então, por exemplo, aqui no exemplo que eu trago para vocês, para Moraes Filho, APUD, o que significa APUD? A partir de. Significa dizer que esse Moraes Filho, que está sendo citado, ele foi citado por esse autor chamado Castro, 2000, na página 83.
Isso é citação de citação. E aí, dentro da característica, né, das citações, a gente tem um sistema de chamada, que pode ser autodata, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Quando eu cito o sobrenome do autor com o ano, e o sistema numérico, que ao invés de entrar o autor, vai entrar uma numeração. Então, por exemplo, aqui a gente tem no sistema autodata, cito o autor, cito a data. No sistema numérico, eu citaria apenas um número. E aí, após citar o autor, eu preciso ir lá nas referências, que é o que está aparecendo aqui na tela para vocês, e colocar os autores em ordem alfabética. Na ordem numérica, nós colocaríamos só o número, e esse número que vai corresponder ao autor lá nas referências. Então, aqui no sistema numérico, vocês podem ver que não está em ordem alfabética, né? E aí, depois que eu produzo um documento desse, onde eu posso publicar o meu documento, o meu trabalho no campo da educação física, dentro dos periódicos. E aí, caminhando aqui para o finalzinho da nossa aula, nossa primeira aula, a gente traz para vocês algumas revistas onde esses artigos, que são escritos por pesquisadores no campo da educação física, podem ser publicados. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, são revistas importantes no campo da educação física, discute a saúde de modo mais específico. Caderno de Formação da Revista Brasileira de Ciência do Esporte, Revista Motrivivência, Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Revista Brasileira de Ciência da Saúde, Revista Brasileira de Sina, Antropometria e Desempenho Humano, Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Cairó e Gerontologia, Revista Alicere, que é uma revista importante no campo do lazer, vocês podem entrar na revista e tentar baixar artigos dentro dessa revista. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, discute o esporte de maneira mais específica. Revista Motricidade, Motriz, Movimento, Multisize. Ou seja, a gente tem muitas possibilidades de pesquisa de artigos científicos para escrever as nossas investigações. Revista Pensar Prática, uma das revistas mais importantes no campo da educação física escolar, Revista Brasileira de Ciência do Esporte e Revista de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá. Ou seja, além dessas revistas, a gente tem muitas outras, né? Revista de Saúde Pública, Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa primeira videoaula. Lembrando que na próxima segunda-feira eu trago um outro vídeo para vocês, tratando já de um outro assunto específico, que é falando sobre os esportes não convencionais. E essa aula de hoje, ela vai dar suporte para a realização da tarefa que vocês têm aí para a nossa primeira semana de aula. Até nossa próxima videoaula.